Certo? Então, bora começar a nossa revisão aqui de óptica, certo? E eu selecionei da mesma forma que aconteceu lá na aula de matemática. Então, a gente vai vir trabalhando com FUVEST 2017, 2018, 2019, até as mais recentes. E eu escolhi a partir da 2017 porque as provas da FUVEST 2017 e 2018 foram provas muito boas. Então, assim, principalmente se você vai ter FUVEST na segunda fase, vale muito a pena você trabalhar bem essas questões, tá? Porque a segunda fase já é bem mais difícil. E essas provas 2017 e 2018 já na primeira fase vieram com questões difíceis. Então, assim, é uma boa forma de a gente treinar, tá? Então, bora para essa primeira questão. Ela diz o seguinte: em uma aula de laboratório de física, utilizando-se o arranjo experimental esquematizado na figura, foi medido o índice de refração. Então, eu quero ver o quê? Eu quero medir o índice de refração de um material sintético chamado poliestireno. Nessa experiência, essa radiação eletromagnética proveniente de um gerador de microondas propaga-se no ar e incide perpendicularmente em um dos lados de um bloco de poliestireno, cuja seção reta é um triângulo retângulo que tem um dos ângulos medindo 25 graus, conforme a figura. Um, de- um detetor de microondas indica que a radiação eletromagnética sai do bloco propagando-se no ar em uma direção que forma um ângulo de 15 graus com a de incidência. A partir desse resultado, conclui-se que o índice de refração do poliestireno em relação ao ar para essa microonda é de aproximadamente, e aí ele dá o note a dot, índice de refração do ar 1, e dá o seno de 15, seno de 25 e o seno de 40, tá? Então bora tentar ver o que está acontecendo ali. Certo, aqui a primeira coisa é a gente lembrar que está falando de um prisma, né? Então a luz veio e o que acontece? Esse raio de luz ele está incidindo de maneira perpendicular a essa primeira superfície aqui, né? E quando a gente fala de prisma em óptica, a gente sempre tem que estar atento que nossos ângulos aqui sempre são considerados em relação à normal. Então, em relação a essa superfície aqui, a minha normal é essa reta que eu estou fazendo aqui, né? Ó. Essa é a minha normal. Então, o raio incidente, ele estava o quê? Ele estava paralelo à normal. Então, quando um raio de luz incide paralelo à normal, esse raio de luz ele não sofre desvio, ou seja, esse raio de luz aqui, ele veio e ficou no seu caminho reto. Por quê? A gente pode lembrar lá da lei de Snell, nossa lei de Snell. A lei de Snell diz o seguinte: o índice de refração. Eita, foi. A lei de Snell diz o seguinte: o índice de refração no meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração 2 vezes o seno do ângulo de refração. Tá, então esse n daqui seria o n do ar, o índice de refração do ar. Se lembra o que é índice de refração? Índice de refração é C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz naquele meio. Porque a velocidade C da luz só acontece no vácuo. Quando a luz se propaga em outro meio que não seja o vácuo, a luz se propaga um pouco menor, com uma velocidade um pouco menor, certo? Por isso que nós trabalhamos com essa ideia de índice de refração. Agora, nessa situação aqui, nessa primeira situação, o que está acontecendo? O índice de refração do ar é 1, então fica 1 vezes. Quanto que é o seno do ângulo de incidência? Seno do ângulo de incidência é o quê? É o ângulo entre o raio e a normal. Os dois são paralelos, então fica seno de 0 graus. E quanto que vale o seno de zero? O seno de zero a gente sabe que nada mais é do que zero, certo? Certo, voltando aqui que eu tive que dar uma pausa. Meu irmão chegou, ficou um barulho. Então bora voltar aí. Então, como eu tava falando, se a gente fizer aqui, ó, como o raio de luz ele incide paralelo à normal, então o seno de zero é zero. Então, fica 1 vezes zero é igual. Índice de refração do poliestireno, não sei. O seno de refração. O seno do ângulo de refração.
Não vou nem calcular. Isso aqui dá zero. E zero é igual a n de 2 vezes seno do ângulo de refração. O índice de refração de um meio não pode ser zero. A não ser que a luz não se propague naquele meio, né? Então aqui não é zero. Então a única forma dessa multiplicação dar zero é se o seno do ângulo de refração for zero. Então isso aqui obrigatoriamente é zero. Então o seno do ângulo de refração é zero. Ou seja, a luz continua se propagando aqui paralela à normal. Tá? Então por isso que raio se incide perpendicular à superfície não sofre desvio. Tá bom. E aí, ele vai e incide nessa segunda superfície. Nessa segunda superfície, ele incide com um determinado ângulo, né? Ângulo sempre medido em relação ao normal da superfície. Como não é 90 graus, aí ele sofre um desvio, né? E aí, se você perceber esse raio ali refratado, ele está se afastando da normal, né? Aqui minha reta normal dessa segunda superfície. Quando um raio ele se afasta da normal, o que acontece? Isso significa que a velocidade naquele meio passou a ser maior. Então, a velocidade de propagação da luz no ar é maior do que no prisma, tá? Por quê? Se afastou da normal. Se o raio se aproximasse da normal, aí eu saberia que seria menor, tá? Então, beleza. Aí eu quero do poliestireno. Primeira coisa que eu preciso saber, então. Preciso saber esse ângulo de incidência. Todo ângulo é medido em relação a normal, tá? Todo ângulo é medido em relação ao normal. Cuidado, esse 15 graus aqui não é o ângulo de refração. Esse 15 graus é o seguinte, esse raio de luz incidiu assim. Se ele não tivesse sofrido nenhuma incidência, o raio de luz ia fazer essa trajetória, ia vir reto, né? Mas como ele passou pelo prisma, sofreu refração, então o raio de luz ia parar aqui. Então, esse 15 graus é o desvio sofrido pelo raio, não é o índice de refração. Não é o ângulo de refração, né? Então é isso que você tem que tomar cuidado. Tá, então todo ângulo ele é medido em relação ao normal. Então agora a nossa luta aqui vai ser o quê? Determinar esses ângulos, né? Que não estão... Alguns tão fáceis, outros já não estão tão fáceis, né? Então vamos tentar determinar esse primeiro ângulo aqui, ó. Como que eu vou determinar esse ângulo? Que é o ângulo de incidência, né? Esse aqui é um triângulo retângulo, tá? É um triângulo retângulo. Aqui vale 90, certo? Incidiu perpendicular 90. 90 mais 25... 90 mais 25, isso daqui dá 115. 115 para 180 falta quanto? 65, né? Então esse ângulo aqui é de 65. Tá? Esse ângulo é de 65. Tá. Deixa eu fazer em preto aqui o ângulo fica melhorzinho. Então aqui vale 65. Certo, mas o que acontece? Opa, agora ficou melhor. Deixa eu ver minha imagem como ficou. O tamanho dela. Ah, bem melhor. 65, tá. Mas eu quero esse ângulo aqui, né? Que é o ângulo em relação ao normal. O que eu sei? Que uma normal forma 90. É 90 graus o total. Eu já andei 65, para completar os 90, faltam 25. Opa! Então o ângulo de incidência é 25. Então, usando a lei de Snell, eu sei que o N do poliestireno, vou chamar de P, vezes o seno de incidência do ângulo de incidência é igual o N do ar vezes o seno do ângulo de refração. Só que o seno de incidência, o ângulo, né, é 25, então fica N do prisma, do poliestireno, vezes o seno de 25 graus. É o N do ar vezes o seno de refração. Tá, então fica N do prisma, vezes seno de 25 é 0,4, então, vezes 0,4 igual ao N do ar, que é 1, vezes o seno de refração. Então, o índice de refração do poliestireno nada mais é do que o seno do ângulo de refração dividido por 0,4. Então, meu único ponto aqui vai ser descobrir esse ângulo de refração. Então, como que a gente vai fazer isso? O ângulo que eu estou buscando é esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo total aqui. Lembra, ângulo é sempre medido em relação ao normal. Então, como que eu vou fazer para descobrir isso daqui? Como que eu vou fazer para descobrir isso daqui? Aí, a gente pode usar o seguinte. Como que eu vou fazer para descobrir isso daqui?
Eu tenho esse ângulo de 15 graus aqui. Lembrando que era esse total aqui, que é o ângulo de desvio. Se a gente fechar aqui, ó, nossa reta, eu tenho o quê? Esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice desse ângulo. Concorda comigo? Ele é oposto pelo vértice. Então, esse ângulo aqui mede quanto? 25. Opa! O ângulo de refração é o quê? Esse ângulo total. Então, esse ângulo de refração é quanto? Andei 15... andei 25 e depois andei mais 15. Ou seja, 40 graus. Ah, beleza. Então, o seno de refração é 40. Então, terminamos o exercício. O índice de refração do prisma é o seno de refração, que é o quanto? O seno de 40 dividido por 0,4. Isso nada mais é do que seno de 40. 0,6 dividido por 0,4. Índice de refração do prisma é quanto? 0,6 por 0,4 nada mais é do que 6 sobre 4, né? A mesma coisa que 3 sobre 2, que é igual a 1,5. Então, o índice de refração do prisma é de 1,5. Logo, nosso gabarito fica sendo letra B, tá? Então, esse exercício aqui, deixa eu confirmar o gabarito, tá? Enquanto eu vou confirmando, a gente vai conversando sobre ele. Então, o cuidado que você tem que ter é que o ângulo sempre é medido em relação a normal, tá? Cuidado com isso. Então, gabarito 65, exatamente. E olha aqui como tá certo o que a gente falou, ó. O índice de refração do ar é 1 e o índice de refração do prisma é de 1,5. Lembra, o que é índice de refração? C por V. Velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz naquele meio. Se o índice de refração do prisma deu maior, é porque essa divisão deu maior. Logo, a velocidade no prisma é menor. A velocidade de propagação no prisma é menor. Logo, a velocidade de propagação no ar é maior. Por isso que o raio de luz se desvia da normal. Se a luz passa a se propagar em um meio onde ela possui maior velocidade, ela se afasta da normal, tá? Então, gabarito, letra B. Bem interessante essa questão aqui. Então, a gente saiu de prismas, né? Ah, e outra coisa também, ó. Outra coisa. É uma revisão. O prisma tem uma propriedade que é bem interessante. Esse ângulo de abertura dele é igual ao quê? Esse ângulo de abertura, ele nada mais é... Não, aqui não vai dar. Aqui tinha uma propriedade de refração. Nesse caso não vai dar. Tinha uma propriedade, mas não vou comentar que nesse caso não vai dar. Não vai dar. Tava vendo que não vai dar. A abertura do prisma não vai dar. Então, bora para essa segunda questão aqui. Questão da FUVEST 2018. Então, essa questão da FUVEST 2018, ela vai nos dizer o seguinte, ó. Câmeras digitais, né? Câmeras digitais, como esquematizar na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização. Em uma câmera digital que utilize uma lente convergente com 20 milímetros de distância focal, a distância em milímetros entre a lente e o sensor da câmera, quando um objeto a 2 metros estiver corretamente focalizado, é de aproximadamente. Então, o que está acontecendo aqui? Daqui é uma câmera, né? Então eu pego um objeto assim, e esse objeto, ele tem vários raios, né? Infinitos raios aqui que saem dele, né? Por isso que a gente enxerga esse objeto. Certo? Só que, obviamente, não vou considerar infinitos raios, vou considerar alguns raios aqui dele. Então, vou considerar esse raio de luz que chega aqui, bate na lente, e esse raio de luz aqui que chega e bate na lente, tá? Lembra que se um objeto está muito distante,
Se um objeto está muito distante, os raios chegam paralelos, né? Aqui seria forçado, né? Falar muito distante, porque o objeto está a 2 metros, né? Mas vamos considerar esses dois raios paralelos chegando ali. Isso aqui é uma lente convergente. O que é uma lente convergente? Convergente, né? Vem de convergir. Ou seja, eu vou fazer os raios que estão incidindo nessa lente convergirem em um mesmo ponto. Então eu tenho dois raios paralelos. Eu vou fazer esses raios convergirem em um mesmo ponto. E aonde que é esse ponto aqui? Esse ponto é o foco da lente. Isso daqui é a mesma ideia lá de espelhos esféricos. Você lembra de espelhos esféricos? Deixa eu fazer um esqueminha aqui do lado, ó. Opa. Não, fazer embaixo, né? Vai ficar muito apertado. Aqui é a mesma ideia é a mesma ideia que espelho esférico. Então deixa eu fazer um espelho esférico aqui. Foi. Qual que é a nossa ideia de espelho esférico? Aqui eu tenho o eixo dele. Aqui vamos falar que eu tenho o foco dele. O foco do meu espelho. E aqui eu tenho o centro dele, que é o centro da circunferência que dá origem a esse espelho esférico, né? E aí se lembra, se essa distância vale A, essa distância aqui também vale A. E aí vamos pegar um objeto, vamos imaginar que tem um objeto bem distante. Um objeto bem distante aqui. E aí como que vai ficar os raios? Eu sempre utilizo muito os raios paralelos, né? Se um raio chega paralelo, o que ele faz? Ele incide sobre o foco. E se um raio incide sobre o foco, ele sai paralelo. Ele sai paralelo. Aqui a imagem não vai estar. Não, a imagem vai estar correta. Não vai estar sempre perfeitamente correta, porque eu não fiz com a dimensão, com a proporção correta, né? Mas a imagem vai ficar entre o foco e o centro e vai ser menor mesmo, invertida. Então, lembra disso. Quando um raio incide paralelo e sai pelo foco. Ah, mas aqui é espelho, você está falando de lente. Tudo bem, lente é a mesma ideia. Se você entende espelhos esféricos, você entende muito bem de lente. Então, tem aqui minha recomendação é que quando você for estudar óptica, estude espelhos esféricos e lentes junto. Isso vai facilitar muito. Então, esses raios que chegam paralelos, eles incidem no foco. Então, pensa, eu quero que a imagem se forme aqui. Logo, a distância entre a minha lente e o meu sensor deve ser justamente que distância? O tamanho do foco da lente. Por quê? Os raios estão vindo paralelos, raio que incide paralelo incide, raios paralelos incidem sobre o foco. Eles convergem para o foco, né? E também, não se esqueça, tá? Quando eu utilizo essa notação aqui para a lente, eu estou falando que a lente é convergente, que é o nosso exemplo ali, né? Lente convergente, então o raio vem aqui, outro raio vem aqui. Opa, outro raio vem aqui. Eles vão fazer o quê? Convergir no raio, né? Se eles incidem paralelo. Ah, e se fosse uma lente divergente? Aí, para a lente divergente, a gente usa essa outra notação, né? A gente põe meio que um triângulozinho de cabeça para baixo em cima e um outro triângulozinho embaixo. Ele aqui é uma notação de lente divergente. Então, por exemplo, aqui é o eixo da lente, né? Se eu fosse trabalhar com uma lente divergente, ó, o que aconteceria? Eu teria esses dois raios paralelos incidindo ali, ó. E aí, em vez deles incidirem no foco, eles, eles vão se afastar, certo? Eles vão divergir. Por isso que lente divergente, tá? Tomando aqui. Por isso que a lente tem dois focos, né? O foco imagem e o foco objeto. Eles vão sair tomando esse foco como referência, tá? Então, se eu quero que a imagem se forme ali, aqui nesse sensor, eu preciso que esse sensor ele esteja justamente a uma mesma distância que o foco. Que a distância dele seja o foco. Então, eu preciso fazer o quê? Usar a nossa lei dos espelhos, né? Perdão, a equação geral que eu utilizo para espelhos, para lentes, que é o seguinte. 1 sobre o foco é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá, lente é convergente, então foco positivo. Então, 1 sobre o foco, que eu não sei quanto que é. Não, calma aí.
Ah, tá. O foco ele já me deu, né? Perdão. O foco ele já me deu. É 20. Então, 1 sobre 20 é igual a 1 sobre... Qual que é a distância do objeto? 2 metros, né? Distância focal igual a 20. O objeto a 2 metros, tá? O objeto a 2 metros. Então, cuidado, porque a distância aqui tá em milímetros, né? O foco tá em milímetros. Então, tem que deixar os dois na mesma unidade. Então, vamos deixar em milímetros aqui, certo? Ou então, eu poderia deixar em milímetros, tá? Os dois, ou posso deixar em metros. Aí você faz o que for melhor para você. Então, para mim, eu vou deixar em milímetros mesmo. 2 metros são 2.000 milímetros, né? Mais 1 sobre pelinha. Então, eu vou calcular a distância da imagem, né? Exatamente, eu quero que a imagem se forme aqui. Perdão, tá? Quero que a imagem se forme. Então, eu quero ver a distância que a imagem vai se formar. Eu tinha falado do foco, não quero saber a distância focal, eu quero saber a distância da imagem, tá? Então, por isso estou calculando pelinha. Então, 1 sobre pelinha nada mais é do que 1 sobre 20, né? Menos 1 sobre 2.000. Então, 1 sobre pelinha é igual a quê? 2.000 vezes 1, 2.000, menos 20 sobre 4, 1, 2, 3, 4, tá? Então, 1 sobre pelinha é igual ao quê? 2.000 menos 20.980 sobre 1, 2, 3, 4, 40.000. Então, esse pelinha ali vai ser quanto? Corta um zero aqui com um zero aqui. Vai dar 1, 2, 3 dividido por 198, tá? 4.000 dividido por 198. Tá, isso daqui a gente precisa fazer de cabeça? Não precisa, não. Não precisa. Dá pra ganhar muita coisa. Não é, né? 4.000 por 198 não é, porque 198 vezes 10 é 1980, então não é 5. E nem 10. 20. Será que é 1980? Mas 1980 não vai dar 4.000. Vai dar pouquinho para baixo. Vai dar o mais próximo. Então o gabarito só pode ser a letra E, tá? Você pode fazer a divisão certinha, tá? Mas para economizar tempo aqui, eu vou fazer direto, tá? Então, gabarito letra E. Então aqui é uma questão de lente, tá? Uma lente convergente. Então deixa eu confirmar o gabarito. FUVEST 2018. Questão 2? Exatamente. Questão 2, tá? Então é uma questão bem básica de lentes, tá? Então, quer revisar bem as duas? É bem interessante você ver lentes e espelhos esféricos juntos, tá? Começa com espelhos esféricos e depois vai para lentes. Porque você vai perceber que, se você entende espelhos esféricos, lente é consequência. Literalmente uma consequência. Então, bora para mais uma? Bora para mais uma questão? Então, diz o seguinte: uma pessoa observa uma vela através de uma lente de vidro biconvexa, como representado na figura. Então, essa pessoa aqui, ela tá vendo essa vela através dessa lente biconvexa. Considere que a vela está posicionada entre a lente e o seu ponto focal. Nesta condição, a imagem observada pela pessoa é virtual, invertida maior, virtual, invertida menor. Então, eu vou fazer. Deixa eu pegar essa folha aqui. Eu tenho, acho que uma folha quadriculada. Aí. Vamos fazer esse desenho aqui. O que acontece? Primeiro ponto, ele não falou se dizer que é uma lente convergente ou divergente. Por quê? Pelo desenho. Se uma lente ela tem as extremidades finas, eu falo que ela é borda fina, então ela é uma lente convergente. É uma lente convergente. Então vamos fazer o esquema aqui. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo seria isso daqui, ó.
Eu pego essa lente convergente. Tá, vou fazer ela aqui. E ali eu tenho o eixo da lente, tá? O eixo da lente. O eixo da lente é uma lente convergente, né? Convergente. E eu lembra que lente tem os dois focos, foco objeto e foco imagem. Então vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, com uma distância. Eita, fui demais. Vou fazer rapidinho aqui. Então vamos lá, com a distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O foco tá aqui, o foco objeto e foco imagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que eles são simétricos, tá? Os dois focos estão obrigatoriamente a mesma distância. Tá. Então vamos pegar aquele objeto que é aquela vela. Eu sempre faço o mesmo desenho. Eu pego, faço o desenho aqui só para ver qual é a parte de cima dele, a parte de baixo dele. Então meio que seria a velinha ali. Certinho. Então tem essa vela e ela tá entre a lente e o foco, né? Exatamente. E como que vai ser a imagem formada? Vamos lembrar. Primeira coisa, sempre começa, se for possível, né? Com um raio paralelo. Então, raio incide paralelo, sai pelo foco. Certo? Incide paralelo, ele sai pelo foco. Aí como que a gente pode fazer uma segunda imagem? Uma segunda imagem, a gente pode fazer o quê? Justamente aqui, ó, incidindo no encontro ali dos eixos. Se um raio de luz ele incide no eixo, não sofre desvio. Aí você fala, cara, tá tendo problema. Tá tendo problema. Por quê? Os sais não estão se encontrando. Exatamente. E os sais, não adianta prolongar para frente, porque os sais nunca vão se encontrar, né? Porque eles estão divergindo, né? Estão se afastando, ó. Aí você fala, mano, será então que quando eu coloco um objeto entre a lente e o foco, não forma a imagem se é uma lente convergente? Você fala, pô, prolongar para frente não adianta. Mas, e se eu fizer o prolongamento para trás? Pode fazer? Pode. Então, esses raios aqui, ó, eu vou fazer prolongamento ali para trás. E esse raio aqui, ó, fazer o prolongamento para trás dele também. Opa! Se eu prolongar para trás, tem um ponto onde esses raios se encontram. Então, por mais que seja um encontro do prolongamento, os raios estão se encontrando. Então, é ali que vai se formar a imagem. Então, é ali que vai se formar a imagem. Então, o objeto está aqui, ó. A sua imagem estará aqui, ó. Imagem formada. Certo? Então, qual é a nossa ideia? E a imagem, então, ela primeiramente, como que a gente classifica essa imagem? Essa imagem, ela não foi formada pelo encontro dos raios. Ela foi formada pelo encontro do prolongamento dos raios. Né? Eu peguei esses raios aqui e prolonguei para trás. Então, quando uma imagem é formada pelo prolongamento dos raios, ela é chamada de virtual, certo? Ela, se você perceber, a parte de cima da vela é a parte de cima da imagem, ou seja, é uma imagem direita, não está invertida, né, de ponta cabeça. Então, uma imagem virtual direita, toda imagem virtual é direita, e ela é maior do que o objeto, né? Ela é maior do que o objeto, certo? Então, se eu pego uma lente convergente e eu coloco o objeto entre a lente e o foco, a imagem formada é virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios, direita, tá? E maior. Então, virtual, direita e maior, virtual, direita e maior, gabarito, letra E. Então, aqui vai dar virtual,
direita e maior. Então, gabarito, letra E, tá? Então, tenho certeza que é esse gabarito, mas bora confirmar aqui. Olha aqui, questão 19. Questão 19, gabarito, letra E. Exatamente, virtual, direita e maior, tá? Então, mais uma questãozinha para a conta. Questão de óptica da visão? Óptica da visão. E, ó, se essa aula tá te ajudando, não esqueça de dar o like, de compartilhar o canal, tá? Porque aí o canal cresce, quanto mais o canal crescer, mais vídeos, né, eu consigo produzir aqui. Então, essa questão aqui é de óptica da visão. Diz o seguinte: o olho humano constitui uma complexa estrutura capaz de controlar a luz recebida e produzir imagens nítidas. Em pessoas com visão normal, o olho é capaz de acomodar o cristalino para focalizar sobre a retina a luz que vem dos objetos, desde que não estejam muito próximos. Pessoas míopes, por outro lado, apresentam dificuldades em enxergar de longe. Por que uma pessoa míope tem dificuldade em enxergar de longe? A gente vai ver o porquê daqui a pouquinho. Ao focalizar objetos situados além do chamado ponto remoto, a imagem forma-se à frente da retina, conforme ilustrado. Então, uma pessoa que é míope, o que acontece? Quando um objeto está muito longe, se estiver muito, muito longe, eu posso falar que os raios vêm em paralelo. Os raios vêm em paralelo, certo? Se estiver muito, muito longe. Aqui, nesse caso, como ele não está absurdamente longe, os raios do objeto incidem de maneira divergente, porém, eles são pouco divergentes, né? Porque o objeto está muito longe. Então, quando o objeto está muito longe, os raios incidem pouco divergentes. E aí o que acontece? Então, o raio de luz chegou aqui no que é cristalino e esse raio de luz chegou aqui no que é cristalino. O nosso cristalino, ele é uma lente convergente. O cristalino é uma lente convergente. Ele vai pegar esses raios aqui e vai fazê-los convergir. Em uma situação normal de uma pessoa que não é míope, os raios devem se formar lá no fundo do globo ocular, na retina. Então, eu tenho que convergir esses dois raios nesse ponto aqui, no ponto da retina. Tá. Só que o cristalino de uma pessoa míope, ele converge demais. Então o raio, em vez de convergir lá no fundo, ele converge aqui. Em vez de convergir lá no fundo, ele converge aqui. Então, uma pessoa que tem miopia, ela forma a imagem antes da retina. E a imagem fica embaçada. Então, o que uma pessoa que tem miopia, ela precisa fazer? Tá vendo que essa lente está convergindo demais? Eu vou mudar o cristalino dela? Não. Eu vou colocar aqui um óculos na frente. A pessoa vai botar um óculos, certo? Só que esse óculos, ele vai ter lente o quê? Divergente. Vou imaginar aqui, ó. Imagina que o óculos está aqui, ó. Então, quando a pessoa tiver com óculos, ó, o que vai começar a acontecer? Isso aqui é uma lente divergente. Então, o raio que estava vindo aqui, ó, em vez de seguir seu caminho aqui em vermelhinho, ó, ele passou por uma lente divergente, ou seja, o raio vai chegar mais divergente aqui no cristalino, porque eu estou usando um óculos com lente divergente. Então esse raio vermelho que antes estava aqui, ó, ele passou por uma lente divergente agora, então ele se afastou mais ainda. Agora, por mais que o cristalino continue convergindo da mesma forma, como o raio chegou mais divergente, ele vai focalizar os raios aqui no fundo da retina. Então é por isso que uma pessoa com miopia, ela usa lente divergente. Porque como os raios estão se formando antes da retina, o que eu faço? Eu faço os raios incidirem no cristalino mais abertos, e aí quando o cristalino fechar de novo esses raios vão estar focalizados lá na retina, que é o nosso ponto certo, né? Que é onde as imagens se formam. Neste caso, lentes corretivas são necessárias a fim de que o indivíduo observe o objeto de forma nítida.
qual arranjo esquemático melhor descreve a correção realizada por uma lente receitada por um oftalmologista no caso de uma miopia, né? Então, vai ser esse primeiro caso aqui, ó. Esse aqui tá passando por uma lente, ó, e o raio do objeto tava vindo, é, tava vindo divergente e depois começou a se propagar de maneira paralela. Ou seja, se eu botar uma lente dessa no indivíduo, o que vai acontecer é que a imagem vai se formar ainda antes. Eu tô fazendo com que os raios cheguem menos divergentes no que é cristalino. Então aqui eu tô fazendo um desfavor para a pessoa, né? Lembra, eu quero que a imagem, que os raios cheguem mais divergentes no que é cristalino. Aqui os raios estavam divergentes, eu fiz eles incidirem paralelos. Pô, a B é uma boa, né? Os raios, ó, eles estavam vindo, né? Divergentes, passaram pela lente, e aí, ó, chegaram ainda mais divergentes. Eu afastei ainda mais. Ou seja, é uma lente divergente. Então, a B é a correta. A é o oposto, né? A eu coloquei uma lente convergente. Então, aí que eu não vou arrumar mesmo o olho da pessoa. Aqui também. Nossa, aqui é uma lente que, pô. Ele tava divergente. Aí sofreu esse desvio e depois continuou se propagando da mesma maneira, né? Ó, então foi indiferente. E aqui, aí também tá errada porque é uma lente convergente, né? Miopia é lente divergente, então gabarito, letra B, tá? Então, FUVEST 2021, questão 51. FUVEST 2021, deixa eu colocar aqui FUVEST 2021. Questão 51. Gabarito, letra B. Tá? Então, a óptica da visão é um conteúdo bem tranquilo, assim, de guardar, com certeza. E vale muito a pena. Vale muito a pena porque, pô, sempre cai. Sempre cai na prova. Nossa, esse exercíciozinho aqui, sinceramente, eu não gosto dele. Vamos fazer ele depois, por último? Porque ele é da FUVEST 2025. A FUVEST 2025 é a FUVEST que eu achei menos legal de fazer. É a FUVEST mais chata, o modelo das questões. Acaba sendo muito cansativo. Vamos fazer depois? Eu selecionei mais uma aqui. Tem mais duas aqui ainda. Depois a gente volta e faz aquela última lá para terminar. Certo? Essa questão aqui eu peguei de 2014. Você fala, putz, mas questão de 2014. Mas ela é uma das questões mais inteligentes que eu já vi de óptica. É muito legal. Foi. Então diz o seguinte: um prisma triangular. Então, prisma. Deixa eu marcar aqui. Um prisma triangular desvia um feixe de luz verde de um ângulo θA em relação à direção de incidência, como ilustra a figura A ao lado. Então, aqui, o que você tinha? Você tinha esse feixe de luz verde, ele incidiu no prisma, aí, ó, ele sofreu um desvio aqui, depois sofreu outro desvio ali. E aí, esse ângulo θ é o desvio total sofrido pelo prisma, né? O raio, em vez dele seguir sua trajetória normal, retilínea, como ele passou por um prisma, ele sofreu refração, sofreu um desvio que eu chamo de θA, certo? Se, e aí continuando, o que ele fala? Se uma placa plana do mesmo material do prisma for colocada entre a fonte de luz e o prisma, nas posições mostradas na figura B e C, a luz, ao sair do prisma, será desviada, respectivamente, de ângulos θB e θC em relação à direção da incidência indicada pela seta. Os desvios angulares serão tais que θA igual a θB, que é igual a θC. Como que vai acontecer, né? Se eu botar esse material aqui com faces paralelas do mesmo material. Tá, então vamos lá. Vamos ver esse caso B aqui. Esse caso B, deixa eu fazer aqui a linha tracejada, que seria a trajetória desse raio, se não estivesse passando por um prisma, né? Então, seria a trajetória se não estivesse passando por um prisma. Tá, e aí eu tenho esse material, essa lâmina de faces paralelas, e esse raio está incidindo o quê? Perpendicular à superfície. Se um raio está incidindo perpendicular à superfície,
O que acontece? Ele não sofre desvio, não sofre nada. É como a gente viu, né? É só a gente usar na lei de Snell. Você vê que se eu pego, incido em um prisma, no que seja, se eu estou incidido perpendicular à superfície, isso significa que eu estou paralelo ao normal. E aí, não sofre desvio nenhum. Então, como essa lâmina aqui, desse jeito, o raio está incidido perpendicular a ela, esse raio de luz vai continuar normal. Então, ele vai chegar no prisma da mesma forma que ele chegou na situação inicial. Vai chegar com o mesmo ângulo. Então, ele vai sofrer o quê? Um ângulo de desvio que ele chamou de θb igual ao ângulo A. Igual ao θA. Por quê? Eu coloquei essa lâmina de faces paralelas de forma que o raio está incidindo perpendicular nela. Ou seja, o raio ele não vai sofrer desvio. Tá? Ele não vai sofrer desvio porque o raio vai chegar da mesma forma. Aí você pensa assim, beleza, então temos isso daí. Agora vamos ver essa situação 2 aí. Situação 2, o raio de fato não está chegando paralelo à face. Então esse raio aqui, ó, ele está atingindo aqui. Tá atingindo aqui. E aí eu considero tudo em relação a normal. Então vamos fazer uma reta normal aqui em relação àquele aquele conjuntinho de faces paralelas, né? Ah, beleza. Só que daí, para não ficar muito feio esse desenho, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Só que eu quero que você perceba o seguinte, vamos fazer uma revisão. Se eu pegar uma lâmina de faces paralelas, tem algo que a gente às vezes não repara muito, que é o seguinte. Deixa eu fazer aqui a minha reta normal. Aquela que eu vou tomar como base, tá? Aí o que eu tenho? Eu tenho esse raio incidindo aqui, com um determinado ângulo, tá? E aí, ele vai se aproximar da normal, entrando aquela lâmina, né, de faces paralelas. E aí, o raio volta a se propagar como antes. O que eu quero que você note? Quando eu coloco uma lâmina de faces paralelas, eu não mudo o ângulo. O ângulo com que ele entra na lâmina, esse ângulo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Esse ângulo aqui vai ser o mesmo desse ângulo, vai ser o mesmo que esse ângulo. Uma lâmina de faces paralelas, ela não causa um desvio angular. Ela só faz uma translação desse raio de luz. Como assim? O raio de luz, se não tivesse passado por essa lâmina, esse raio de luz aqui, ó, ele ia se propagar dessa forma, né? Então, o que que um prisma de faces... Perdão. Lâminas paralelas fazem? Elas causam um desvio lateral da luz. Então, existe uma distância. Porém, esses dois raios são paralelos entre si. Esses raios são paralelos. Então, o que eu causo é como se fosse uma translação. Esse raio, ele ia se propagar para cá, eu trouxe um pouco mais para o lado. Porém, com a mesma angulação. Então, o que acontece? Quando eu fizer esse raio aqui incidir nessa lâmina de faces paralelas, esse raio ele vai parar aqui embaixo. Ele não vai sofrer um desvio no seu ângulo. Ele vai incidir com o mesmo ângulo como na situação inicial. O que eu vou fazer é eu vou pegar esse ângulo, esse raio de luz, e vou jogar um pouco mais para baixo. Por quê? Uma lâmina de faces paralelas, ela não causa desvio angular. Ela causa apenas um deslocamento do raio. Então esse raio vai se deslocar essa distância d, certo? Então, olha que interessante. O raio aqui, ó, ele vai parar aqui embaixo, ó, incidido com o mesmo ângulo. Se ele vai incidir com o mesmo ângulo, aqui, ó, quando o raio for se desviar, como incidiu com o mesmo ângulo, só incidiu numa região mais baixa, ele vai refratar aqui
ficou o mesmo ângulo. Então, o ângulo θc é igual ao θa, tá? Então, nessas três condições, os ângulos são todos iguais. Então, gabarito, letra A. Gabarito, letra A. Então, é bem interessante notar isso daqui, tá? Cuidado, cuidado. Porque uma noção intuitiva, talvez, essa condição A aqui, talvez seja um pouco mais fácil de você perceber que não vai sofrer desvio, porque você pensa assim, pô, tá incidindo perpendicular, né? Se incide perpendicular, não sofre desvio nenhum. Agora, essa situação C, como aquela lâmina de faces paralelas, você está incidindo com um ângulo que não é perpendicular à superfície, você pensa, pô, vai ter um desvio ali. Mas não, porque uma lâmina de faces paralelas, ela não causa desvio na luz, desvio angular. Ela só faz com que o raio se desloque, né? Uma distância d. Certo? Então, essa questão eu escolhi ela justamente por conta dessa linha de raciocínio, tá? Então, confirmando o gabarito, deixa eu fazer aqui. FUVEST 2014. FUVEST 2014. Questão 18. Nossa, eu coloquei FUVEST 2014 e coloquei questão 18. Aí apareceu questão 18, gabarito B. Falei, oxi, onde tá errado? Aí agora que eu confirmei. Exatamente. FUVEST 2014, questão 18, gabarito letra A. Então, guarda isso, tá? Um prisma, não é prisma, é lâmina. Lâmina de faces paralelas não causa desvio angular. Só causa esse desvio, essa distância entre os saios ali, tá? Então, gabarito, letra A. Vamos para essa questão então? Questão 19. E não deixa, tá? De compartilhar, de se inscrever no canal. E bora para mais essa questão aqui, que vai ser nossa questão 19. Tá, então deixa eu só pegar uma água aqui. Foi, questão da 2019. 3 amigos vão acampar e descobrem que nenhum deles trouxe fósforos. Para acender o fogo e fazer o almoço, resolvem improvisar e prendem um pedaço de filme plástico transparente num aro desse pó. Coloca um pouco de água sobre o plástico, formando uma poça de aproximadamente 14 centímetros de diâmetro e 1 centímetro de profundidade máxima, cuja forma pode ser aproximada de uma calota esférica. Quando o Sol está a pino, para o aproveitamento máximo de energia solar, a distância em centímetros entre o centro do filme e a palha seca usada para iniciar o fogo é de aproximadamente. Tá, então vamos tentar entender o que está acontecendo antes. Ele falou que eles esqueceram fósforo e eles vão tentar fazer uma fogueira usando o seguinte. Eles pegaram um plástico, né? Então, eu tenho um plásticozinho aqui, ó. E aí, ele seria assim, né? Só que eles botaram água. Então esse plásticozinho desceu, né? Então ele desceu aqui. E aí ele ficou cheio de água. Então, ficou mais ou menos assim, certo? Então, é como se eu tivesse água ali dentro. Aqui é um desenho bem por cima, tá? Daqui a pouco eu já vou fazer melhor. E daí fala o seguinte, ó. Que naquela hora o Sol está a pino. Se o Sol está a pino, por que ele falou isso? Para você saber que os raios que eu vou considerar aqui para essa questão, eles não estão vindo oblíquos, tá? Por isso que ele me pediu para considerar o Sol a pino naquela hora, né? Os raios não estão vindo assim, ó, com um determinado ângulo. Não. Os raios estão aqui vindo perpendiculares, né? Ali. Tá. E aí, se ele está incidindo perpendicular aqui, a água, o raio de luz vai continuar, né? O raio de luz vai continuar aqui e o raio de luz vai continuar aqui. Porém, existe algo que é o seguinte. A água ali tem um índice de refração diferente do ar. Então, o que esses raios vão fazer? Eles vão desviar, né? Vão sofrer a refração. Porque o que é refração? É quando eu faço a luz se propagar em diferentes meios. E a refração sempre é medida em relação ao normal.
Então a normal que forma 90 graus com a superfície, né? Então vamos fazer aqui as duas normais. Então o que esses raios vão fazer? Eles vão convergir. Eles vão convergir. Aqui, ó. Eles vão convergir nesse ponto aqui. E eles vão convergir nesse ponto. Opa! Então se eu consigo concentrar raios que antes estavam paralelos em um único ponto, eu consigo fazer o quê? Esquentar, né? Esquentar. Então imagina, eu tenho isso aqui num suportezinho, ó. Peguei um pedacinho de madeira aqui, um pedacinho de madeira aqui. Aqui está com água. E daí eu ponho palha aqui, ó. A palha vai queimar, né? Porque eu vou concentrar os raios, né? É que nem quando você era criança, sabe? Você pegava aquela lupa e ficava tentando queimar papel na rua. Assim, você ficava tentando achar o foco dela, né? Para quê? Para pegar aqueles raios de luz do sol que estão vindo paralelos e incidirem, focalizarem, né? Justamente no foco ali, né? A imagem, né? Justamente ali no foco. Então ele quer saber justamente essa imagem, ou seja, o foco, né? Quando o Sol está a pino para o aproveitamento máximo da energia solar, o que eu quero? Que esse objeto esteja aqui bem à distância desse foco. Raios paralelos incidem sobre o foco, né? Convergem no foco. Por quê? Se não tiver no foco, tiver um pouco antes do foco, ó, vai ter um aproveitamento legal de energia, mas eu vou aproveitar no meu máximo, se eu estiver exatamente no ponto de encontro desses raios. Tá, então eu quero descobrir esse foco, onde que ele está. E então, como que a gente pode fazer isso? Ele falou para aproximar como uma calota polar, né? É uma calota esférica, né? Então, vamos imaginar o seguinte: ele teve uma equação para uma lente plano-convexa, 1 sobre f é n menos 1 vezes 1 sobre r, onde n é o índice de refração e r é o raio de curvatura. Tá, mas eu não sei se eu vou usar essa equação ali por enquanto. Vamos primeiro entender bem o que está acontecendo, daí a gente vê se vai usar. Então seria o seguinte, ó. Seria o seguinte. Eu peguei uma lente e eu formei assim, ó, que é a esfera que deu origem, né? E aí, lembra que o foco é metade do raio da esfera que deu origem, tá? Então isso aqui tudo é o foco. Isso aqui tudo é o foco. O que ele falou? Isso daqui seria aquela parte que tá com água, certo? Que encheu com água ali, ó. O que ele falou? Que uma poça que tem diâmetro de 14 centímetros e 1 centímetro de profundidade. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Fazer um tracejado aqui só para fazer uma simetria. Ele falou o seguinte, ó. Ele falou que essa profundidade aqui da poça formada é de 1 centímetro, certo? O total ali é R, né? Que é o raio dessa esfera. Se o total é R e daqui aqui eu tenho 1, quanto que vale esse trechinho aqui em cima? R menos 1, né? Que vale R menos 1. Então, essa altura aqui, ó. Vale o raio da esfera menos 1. Tá. E ele falou que essa poça aqui formada tem 14 centímetros de diâmetro. Ou seja, se o total aqui é 14, aqui vale 7 e aqui vale 7, certo? Aí eu quero saber o que ele quer saber mesmo? Quando o Sol está a pino, para o aproveitamento máximo da energia solar, a distância em centímetros entre o centro do filme e a palha seca. Opa, então beleza. Então eu tenho que descobrir o foco dessa lente ali, né? Então, vamos tentar descobrir esse raio dela primeiro. Aqui tá na cara, né, ó. O que eu posso fazer? Eu fechei um triângulo e aqui vale o raio da esfera, né? Aqui formando 90 graus. Então, usando Pitágoras, o que eu sei? Que hipotenusa ao quadrado é igual a r menos 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, raio ao quadrado é igual a raio ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo,
mais 49. Corta r quadrado com r quadrado. Então fica 0 é igual a menos 2 vezes r mais 50, certo? Então, o raio dessa esfera aqui da origem é quanto? 2 vezes r é igual a 50. Então, o raio é igual a 25 centímetros, tá? O raio dela é 25 centímetros. Beleza. E aí, então nossa resposta vai ser 25? Vamos lembrar, né? Quando eu pego uma lente, que é uma lente convergente, né? Eu tenho o seguinte. Uma lente, o foco, ele tá perguntando o foco, né? Porque a palha ali, como a gente fez aqui o esqueminha, eu apaguei o esquema. Não deveria ter apagado. Como a gente viu, então, eu tenho que colocar a palha justamente nessa distância focal, né? Que daí os raios estão vindo ali do Sol, ó. E vão convergir exatamente no raio, no foco. Tá, só que o foco não é 25, né? O raio é 25. O que é o foco? O foco é metade do raio, né? Então eu tenho aqui o raio da esfera que dá origem a essa lente. O foco é metade, né? Então o foco é metade de 25, né? Ali. Então vai ser aproximadamente, né? Metade ali, tá? Então por isso tem que tomar cuidado. A gente não quer o raio dela. A gente quer o foco. Daqui FUVEST 2019. Então essa questão aqui, ela tinha muito mais a ver com... Quer dizer, a maior dificuldade dela talvez fosse entender, né, essa lógica. Tá, calma aí. Verdade, verdade. Verdade. O raio de 25. Quase que eu fiz besteira. Por quê? Aqui a nossa lente, que a gente trabalha, né? Uma lente convergente. Porém, essa daqui é uma lente do tipo plano convexa, né? Então, se é uma lente plano convexa, por isso que ele me deu essa fórmula. 1 sobre o foco é n menos 1 vezes 1 sobre r. É porque eu não posso usar metade do raio, porque não é uma lente comum. Ah, verdade, por isso que deu aquela fórmula. Tá, então o raio da esfera aqui da origem, eu já sei que é 25. Já sei que é 25. Então vamos substituir na equação agora. 1 sobre o foco é n menos 1 vezes 1 sobre r. Então 1 sobre o foco, quero descobrir quanto que é o foco, é igual. O n, que é o índice de refração. O índice de refração da água é 1,33. Então fica 1,33 menos 1 vezes 1 sobre o raio, que é 25. Então 1 sobre o foco é igual a quanto? 0,33 dividido por 25. Então, foco é igual a 25 dividido por 0,33, né? Isso aqui é o quê? 0,33, daqui é um terço, né? É um terço, 0,33, isso mesmo, um terço. Então, isso aqui dá quanto? 75. Então, o foco da minha lente é 75. Então, gabarito, letra A, tá? Aqui eu quase que eu fui seco e ia colocar. Eu ia fazer uma aproximação. Então, pô, se o raio fosse 25, como a gente calculou, o foco deveria ser metade de 25, 12,5, né? Porém, aí quando bati o olho, eu falei assim, cara, não tem onde chegar próxima. Aí que eu reparei no Note a Dot, que fala uma lente plano convexa, tem aquela fórmula diferente, né? 1 sobre F é igual a N menos 1, tudo isso vezes 1 sobre R. Então, como essa é uma lente diferente daquela tradicional que a gente trabalha, por isso que o cálculo do foco dela, do tamanho do foco dela é diferente, né? Eu não posso só pegar em relação ao raio da esfera que deu origem àquela lente, tá? Então, essas foram as questões
de óptica, porque a gente trabalhou na FUVEST, tá? Então, lembra, sempre que você for estudar espelhos, lentes, estuda lentes e espelhos juntos. Isso vai te ajudar muito, tá? A questão de instrumentos ópticos é bem difícil. E quando cai é mais a lupa, né? Como aquele caso que a gente viu, né? Quando você coloca um objeto entre a lente e o foco, a imagem que você forma é virtual, direita e maior, por isso que funciona como uma lente de aumento, né? Se a imagem é maior do que o objeto, então funciona como uma lente de aumento, tá? Então, percebe que não é questões, que não são questões assim complexas, muito difíceis. A mais difícil, eu acredito que de todas aqui, foi aquela que eu tinha um prisma e eu coloquei aquela lâmina de faces paralelas. Aquela questão ali para confundir realmente ali é um pouquinho mais difícil, tá? Então, se essa aula te ajudou, não deixa, tá, de curtir, de compartilhar, tá? Eu também vou estar fazendo a prova da FUVEST ali e vou estar vindo trazendo comentário, tá, trazendo correção da FUVEST 2026, tá? Que vai acontecer agora nesse domingo. Então, não deixa de curtir e compartilhar o canal. Lembrando que as inscrições para o intensivo FUVEST, tá? Totalmente focado em exatas, ou seja, agora que nós vamos ter no domingo a primeira fase da FUVEST, passando a primeira fase, nós vamos focar totalmente. Nós vamos focar totalmente na segunda fase da FUVEST. Então, assim vai ser bem legal. Vai ser para aprofundamento em matemática, física e química, certo? Então, a, o link para fazer parte do Intensivo FUVEST está aqui na descrição do vídeo, certo? Então, até a nossa próxima aula.